Meus amigos, bom dia. Eu vou trazer aqui uma notícia, né, importante com relação ao mercado da bola. Tá chegando a hora, daqui a pouco aí, janela do meio do ano abrindo. E a gente já tinha falado que o Flamengo monitorava lateral esquerdo, né? As notícias de que o Flamengo poderia tentar lateral do Corinthians. Tinham outros laterais aí em vista, mas que a gente até falou que o Flamengo ainda não estava com nenhum alvo definido assim já para ir para cima, para tentar essa contratação. A notícia a gente vai trazer aqui agora. Eu só quero parabenizar o meu amigo Leandro Coringa Rubro-Negro. Pô, a Maria Elisa, a filha dele, nasceu. Porra, eu não sei se eu comemoro ou se eu fico triste. Ela parece com o Coringa, meu irmão. Pô, eu tava contando que ia aparecer com a mãe pro Otinho namorar. Mas, pô, nasceu parecida com o Coringa. Aí eu não sei, cara. Eu não sei. É zoeira, hein, gente? É zoeira. Coringa, parabéns. Tudo de bom. Você merece, meu irmão. Tu é um cara, porra, humilde, gente boa. Tamo juntasso. Feliz da vida. Que você também é papai. Porra, a gente vai poder passear junto aí com os filhotes quando eu estiver no Brasil aí, né? Passeando com o Otto. Você também quando estiver aqui. Pô, vai ser muito legal, parceiro. Muito legal. Galera, seguinte, vamos lá. Vocês estão vendo a foto aí do Alexandro e do Ayrton Lucas? Porque é o que o Flamengo está mapeando por agora. Lateral esquerdo, tá? Então o Flamengo vai contratar o Romário Júnior, lá do perfil Bastidores Fla. O Romário Júnior trouxe uma informação interessante. Disse que o Flamengo tem separado, né, tem aí destinado para a contratação de lateral esquerdo. O Flamengo tem aí 10 milhões de euros. 10 milhões de euros para contratar um lateral esquerdo, tá? Então o Flamengo tem aí cerca de 57, 56, 57, eu não vi a cotação hoje, mas quase 60 milhões de reais, né? Talvez até mais um pouco, 59, mas quase 60 milhões de reais para contratar um lateral esquerdo. O Flamengo vai ao mercado e, segundo o Romário Júnior, o Flamengo já tem os nomes aí mapeados, mas ainda não definiu os alvos, como a gente também vinha trazendo. O Flamengo ainda não tinha definido os alvos. Tem ali os nomes mapeados, está mapeando ali os nomes para a lateral esquerda. Tem interesse, sim, na contratação. E o motivo é o seguinte, gente. A gente não sabe, né, se o Alexandre, por exemplo, encerra a carreira no final do ano ou continua. Já tem se lesionado muito. Joga pra caramba. Jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo. Mas a gente não sabe, né? Aí vai ficar só com o Ayrton Lucas, né? O Vinha pode retornar, mas o Flamengo precisa ir ao mercado e já definiu que vai ter aí até 10 milhões de euros para gastar na lateral esquerda. E, meus amigos, a gente teve ontem à noite rodada do grupo do Flamengo na Libertadores, hein? Rodada do grupo do Flamengo na Libertadores. O Estudiantes, né, da Argentina, de Buenos Aires, de La Plata, enfrentou em casa o Cusco, ou seja, fora da altitude, né? Mesmo com um jogador a mais, jogador do Cusco expulso, foi jogo duro, foi 2-1 para o Estudiantes. Quase que o Estudiantes não consegue ganhar do Cusco, do todo poderoso Cusco. Falaram que o Flamengo ganhou de 2-0 lá, vai todo mundo ganhar do Cusco na altitude. Quase que o Estudiantes não ganha do Cusco em casa, na Argentina, em Buenos Aires, tá? Então, o Estudiantes ganhou por 2-1, passou o Flamengo, tá? O Flamengo ficou para trás aí no grupo com um jogo a menos, óbvio, né? Então, o Estudiantes foi a 4 pontos, o Flamengo ficou com 3. E aí a gente tem o Cusco com 0 e o Independiente Medellín com 1, tá? Então, nesse momento, se o Flamengo ganha o Independiente Medellín, vai ganhar, há de ganhar o Independiente Medellín no jogo dessa quinta-feira no Maracanã, 21h30, torcida vai lotar, vai empurrar. O Flamengo ganhando esse jogo contra o time colombiano, o Flamengo vai a 6 pontos. Fica em primeiro lugar no grupo com 2 jogos, 6 pontos. Muito encaminhada a classificação na fase de grupos. O Estudiantes com 4. Se o Flamengo ganha ou empata do Estudiantes na Argentina, aí encaminha de vez a classificação. Mas o grupo vai se desenhando, né? Independente de qualquer coisa, o grupo vai se desenhando. Se o Flamengo ganha o Independiente Medellín nessa quinta-feira, o grupo se desenha definitivamente para Flamengo e Estudiantes passarem. E aí não tem muito o que decidir. É só ver quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo. E eu já falei para vocês, eu acho que o Cusco, né, pode até ganhar algum jogo na altitude. Muita gente falando que o Cusco ia perder para todo mundo. Não. Eu acho que na altitude, e até mesmo o Independiente Medellín pode acabar perdendo ponto para o Cusco em casa.
tá? E eu acho que o Cusco vence o Estudiantes ou o Independiente Medellín, ganha alguns pontinhos ainda fora de dentro da sua casa, né? Na altitude. Então, gente, eu acho que esse grupo aí, que no começo eu realmente estava muito preocupado. Se o Flamengo ganha o Independiente Medellín na quinta-feira, o grupo fica muito bom. Agora, sinal de alerta, né? Alerta ligado, por quê? O Flamengo, nesse momento, é o segundo colocado. O Estudiantes foi para 4 pontos, o Flamengo pode ir a 6, mas o Independiente Medellín, é importante a gente falar, né, Otto? É importante a gente falar, ó. É importante a gente falar que o Independiente Medellín não pode vencer o Flamengo. Que se vencer o Flamengo fica em terceiro com 3 pontos e o Independiente Medellín vai a 4 junto com o Estudiantes. Por isso é tão importante essa vitória do Flamengo. Nem empate, tá, meus amigos? Nem empate. Porque é uma vitória do Flamengo, Flamengo partindo para jogar 2 jogos fora de casa na sequência e fechar no Maracanã, com 2 jogos no Maracanã, o que acontece? A diferença é a seguinte, o Flamengo parte aí com 6 pontos para esses 2 jogos fora de casa, mesmo que o Flamengo, que a gente não quer que perca jogo nenhum, né? A gente não quer que o Flamengo perca jogo nenhum. A gente nunca quer que o Flamengo perca, mas mesmo que o Flamengo, né, perca um dos jogos fora de casa, ele não é ultrapassado, tá? Por quê? Porque ele abriu 5 pontos. Se ele ganha do Independiente Medellín, ele abre 5 pontos ali pro terceiro colocado, né? E abre 2 pontos pro segundo. Então, a verdade é essa. É mais do que importante essa vitória nessa quinta-feira no Maracanã, tá? Passou a ser ainda mais importante com esse resultado. Bem, meus amigos, vamos lá. Olha só, a gente teve o goleiro, né, o Manuel Neuer, em entrevista. Olha isso. Olha que top. Tá? Tivemos o Manuel Neuer em entrevista destacando a força do Flamengo e a dificuldade do confronto quando enfrentou o mais querido do mundo na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Não foi uma tarefa fácil. Acho que eles, o Flamengo, são um time forte. Foi muito difícil jogar contra eles. Muito bom, né, cara? A gente vê o Neuer valorizando aí a vitória contra o Flamengo, o time que os caras têm, né? Que a gente sabe que realmente é time que faz diferença, que consegue aí ir longe na Champions League, dar trabalho para os gigantes. É um gigante europeu, né? E a gente ouviu o goleiro deles, que é o grande Neuer, falando do Flamengo dessa forma aí, com o respeito que ele fala, é muito importante. A gente tem aqui algumas informações importantes para passar para vocês. O Zico, né? A gente teve o Zico no lançamento, no pré-lançamento, né? Na pré-estreia do seu filme, do seu documentário, e o Zico deu entrevista, cara. E o Helder Martins, parceiro nosso, mandou aqui também. A gente também tem aqui o Zico falando, né, com a TNT Esportes. A gente pega aqui, olha só, olha que legal, ó. Nós estamos no Brasil. Ele rebateu aí muitos dos comentaristas e inclusive algumas coisas que o Felipe Luiz levava em consideração, olha só. Ele é o melhor centroavante que nós temos no Brasil, disparado, né? Estava sem continuidade de jogos, ele agora voltou a ter essa continuidade e voltou a fazer o que ele é mestre, quer fazer gol. Olha só. Ele é um cara que não tem aquela... Se você tirar aquela característica dele de ter que ele se desgastar para poder marcar, ele vai perder força na hora de estar lá na área. Os outros têm que fazer isso. O futebol, ele tem posições... O Jardim falou isso também. Que fazer uma parte que pode ser melhor para a equipe. Você não pode tirar o que o cara tem de melhor, que é estar lá perto do gol, e botar ele para fazer outra função. Então você vai perder ele. Tem gente que faz 3 funções, por exemplo, se você pega o Leandro na minha época, você botar ele você acha que só até de goleiro ele ia jogar. Porque ele era um mestre da bola, ele fazia com a perna direita, com a esquerda, tudo que ele fazia. Então ele podia jogar em qualquer lugar do campo. Mas tem muitos que não conseguem fazer isso, só jogam naquele espaço ali. Então, se você, naquele espaço que ele joga, ele é o melhor, para que eu vou tirar ele dali? Olha aí, olha a diretaça do Zico. 10 anos de treinador, então eu procurava treinador. Pro meu time fazer aquilo que ele tá dando recado para quem? Tinha
de melhor. Para quê? Porque no final o resultado é de toda a equipe. Então, se ele não pode, não vai cansá-lo, nem outro aqui fazer aquela função e tal, entendeu? Mas tá me dando resultado, deixa ele lá. Deixa ele lá. Ele é o melhor centroavante que nós temos no Brasil, disparado. O melhor que nós temos no Brasil, disparado. Estava sem continuidade de jogos. Estava sem continuidade de jogos. Voltou a ter essa continuidade e voltou a fazer o que ele é mestre, que é fazer gol. É isso aí, tá vendo aí? É o melhor centroavante que nós temos, é o melhor jogador, tá, que tem no Brasil, em atividade no Brasil, na América. O Zico botando para F, né? E rapaz, e aí a gente acaba vendo que o Zico tá criticando, inclusive, né, o fato de que o Pedro tinha baixa, né, utilização com o técnico Felipe Luiz, tá? Ficou claro para mim isso aí. Eu vou trazer aqui mais bastidores dessa pré-estreia do filme, do documentário do Zico, né, o Samurai de Quintino, e tem o Zico falando mais sobre o Pedro. Né? Helder Martins mandou pra gente aí imagens também, o Rogério Fidalgo, agradecer a galera que mandou imagens pra gente. Vamos ver o que o Zico falou ainda mais sobre o Pedro aí. Olha só, falou mais coisa. Nosso ídolo, né, o Galinho, que saiu de Nova York, lá da ONU, veio direto pro lançamento, pro pré-lançamento do seu filme. Bom, ele poderia estar até com mais burro, né? Se não tivesse tido aquela contusão que ele teve, que isso atrapalha qualquer carreira. Eu posso dizer que eu teria muito mais gosto se eu não tivesse tido a minha lesão no joelho, porque aquilo te atrapalha durante um ano e te atrapalha depois, que você fica com receio até você se adaptar bem e tal. Agora, o Pedro foi a mesma coisa. Essa lesão é uma lesão grave, é uma lesão chata, vai recuperar, e isso acaba, né, ele na flor da idade, ter que interromper a carreira dele até se recuperar. Ele com certeza já teria aí 200, 300 gols. Eu acho o seguinte, o esporte brasileiro é muito pobre em memória, e o futebol especialmente é rico em jogadores, em dirigentes, em conquistas. Nós tivemos a felicidade, e eu tive a felicidade de acompanhar, de ver o maior jogador de futebol da história. E não vai aparecer outro que seja melhor do que ele. E a gente não sabe valorizar isso. Qualquer outro país que ele tivesse, cara, seria a grande referência de tudo. E foi referência para quem quis aprender. Eu aprendi com o Pelé como é que se cabeceava, como é que se dominava a bola no peito. Porque, cara, eu tinha uma admiração muito grande de estar no Brasil, um orgulho hoje de ser brasileiro e ter o maior jogador da profissão que eu escolhi ser brasileiro. E a gente tem muito pouco trabalho sobre as conquistas que o Brasil teve. É o único país 5 vezes campeão do mundo, é campeão no vôlei, foi campeão do mundo no basquete, sabe? Agora tem sido campeão lá na canoagem, tem sido campeão em diversas modalidades. Você não tem obras para as novas gerações dessas conquistas, como que aconteceu, como é que foi. Então eu espero que isso possa despertar mais um trabalho que foi feito com muito amor de toda uma equipe, a alegria que as pessoas tinham em estar no dia a dia, chegar lá, o câmera, o cara que carregava o cabo lá da melhor maneira, o pessoal, né, do buffet, sabe? Era uma felicidade grande. Isso tudo contamina e leva astral bom para quem está ali filmando, quem está ali sendo entrevistado, entendeu? Então, esse ambiente foi um ano realmente de muita satisfação, de muita alegria. Parecia que a gente estava se divertindo jogando bola no meio da rua. E isso, acredito que aqueles que tiveram a oportunidade de ver o filme vão sentir. Vão sentir sabe? É um local sem discussão, sem gritaria, sem aquela bagunça que eu que tenho feito muitos comerciais e participado de muitos programas e tal, vejo no próprio futebol mesmo, comentarista, sabe? É uma loucura, um desespero.
E eu não vi isso em nenhum momento. 1 ano de gravação, de filmagem e lógico que eu espero que vocês gostem e que seja um trabalho, um projeto importante para futuras gerações.